Você já olhou para a própria vida e pensou: parece que nada anda. É sempre a mesma luta, o mesmo aperto, as mesmas portas fechadas. Quando é que o jogo vai virar para mim? Essa pergunta pesa como uma pedra no peito, especialmente depois de anos de esforço, em que a colheita parece recusar-se a nascer. É uma sensação de andar em círculos. Você plantou, regou, esperou e o campo continua seco. Enquanto isso, você vê outros avançando, colegas, amigos, até família, conquistando espaços que você achou que um dia seriam seus. A comparação corrói e o coração começa a duvidar se existe mesmo uma virada reservada para você. Talvez você reconheça esse cativeiro em áreas concretas: finanças que não progrediram apesar de sacrifícios, relacionamentos familiares partidos que você não sabe como reconciliar, a saúde que oscila, trazendo medo e limitação, ou aquele propósito que parecia claro e hoje se tornou uma névoa. Ou talvez o cativeiro seja mais sutil, um receio que trava sua voz, uma vergonha antiga que impede oportunidades, ou uma sensação de que o tempo passou e você perdeu o trem da sua história. Em todos esses cenários há um denominador comum: esforço sem resultado proporcional, portas fechadas e um sentimento de impotência diante da própria história. E se eu te dissesse que muitas vezes, antes da virada visível, Deus já começou a mexer nos bastidores? Que existem sinais, nem sempre espetaculares, que apontam para um movimento divino em direção à sua libertação? Não estou falando de emoção passageira ou de desejos ilusórios. Falo de sinais espirituais e circunstanciais, pequenas mudanças internas, movimentos inesperados em processos travados, encontros que parecem coincidências, que denunciam: o favor de Deus está em ação. Antes que o campo vire um mar de flores, pode ser que o jardineiro já tenha começado a preparar o solo onde ninguém mais via possibilidade. A Bíblia nos dá imagens poderosas dessa transformação. Lemos em Jó que o Senhor virou o cativeiro e deu dobra de tudo quanto antes possuía. Nos Salmos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, as pessoas ficaram como quem sonha, a boca cheia de riso e o coração renovado. Essas não são meras promessas de prosperidade fácil, mas relatos de um agir divino que atravessa a dor e restitui em intensidade. A expressão mudar a sorte nos convida a pensar que Deus pode reescrever destinos, não por mágica, mas por graça que age onde parecia haver desamparo absoluto. Imagine Deus como um estrategista divino. Ele vê o tabuleiro humano com uma perspectiva que transcende o nosso alcance. Enquanto você conta perdas e paredes, Ele está movendo peças que você ainda não enxerga. Onde você via derrota, Ele joga novas jogadas, rearranja circunstâncias, abre brechas em sistemas que pareciam intransponíveis, planta recursos em terreno aparentemente estéril. Às vezes a mudança é tão surpreendente que você se sente como quem sonha. Portas que você jurava bloqueadas se entreabrem. Pessoas inesperadas se tornam instrumentos de provisão e um peso que você carregava por anos começa a desmanchar. É como se ele fosse abrindo cadeias uma a uma, libertando o que estava preso tanto por fora quanto por dentro. Esse movimento divino não é só sobre receber coisas. É, antes de tudo, sobre um reencontro com a esperança, uma restauração de perspectiva. O foco deste material é justamente ajudá-lo a identificar evidências concretas de que o favor de Deus está virando o jogo na sua vida. Sinais que não se baseiam apenas em sentimentos, mas em realidades internas e externas que começam a se alinhar com uma nova história. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de perceber a mão de Deus trabalhando em níveis que muitas vezes não são óbvios à primeira vista. Neste vídeo, você vai ver 5 sinais claros de que o favor de Deus começou a operar na sua história. Sinais internos, espirituais e externos de que a bênção dele está virando o jogo, mesmo em áreas onde você só via perda. Esses sinais vão desde uma mudança que nasce no seu íntimo até pequenas portas que se abrem, restaurações surpreendentes, conexões que chegam no momento certo e, por fim, uma alegria e paz que brotam no seu coração antes mesmo da colheita completa. Quero que, enquanto escuta, você não apenas receba informação, mas sinta-se encorajado a discernir
onde Deus já está agindo em sua vida. Antes de continuar, quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase "Deus vira jogos" e a cidade de onde você está assistindo. É como declarar em fé: Senhor, eu creio que o Senhor pode virar a minha história também. Não deixe para depois. Faça esse ato de fé simples e imediato agora mesmo. Ao escrever, você se junta a outras vozes que de diferentes lugares esperam por um mover do céu. Há algo poderoso em ver milhares de garrafas de fé lançadas ao mesmo mar. Cria-se um coro silencioso, uma atmosfera de expectativa e comunhão. Quando você digita seu nome, sua cidade e a frase, você não está sozinho. Você está entrando numa comunidade que crê no favor divino. Depois de escrever, respira fundo, porque o primeiro sinal de que Deus está virando o jogo, muitas vezes, começa não nas circunstâncias, mas dentro de você. Quando falamos de Deus virando o jogo, não estamos repetindo um bordão motivacional vazio. Estamos apontando para um padrão visto nas Escrituras, uma ação divina que tem nome e rosto na história do seu povo. Lemos em Jó 42:10 que o Senhor virou o cativeiro de Jó e lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Essa não é uma promessa abstrata, é um relato de transformação concreta, que começou em dor e terminou em restituição. Em Deuteronômio 33, Deus mesmo promete ter compaixão do seu povo, recolhê-lo e restaurar a sua sorte. É a voz do Pai que diz: eu não esqueci, eu virei o quadro. E em Salmos 126, 1-2, o povo descreve a restauração como algo tão surpreendente que se assemelha a um sonho. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso. Essas passagens juntas nos ajudam a ver que virar o jogo é tanto maravilhoso quanto real. Mas é preciso entender claramente o que significa essa mudança. Virar o jogo não é apenas receber bens, títulos ou conquistas superficiais. Não é um atalho mágico que substitui o trabalho de caráter, nem transforma a fé em mera barganha. A bênção divina abrange dimensões. Primeiro, ela mexe com estados internos, os cativeiros da alma, as prisões do medo, da vergonha e da desesperança. Deus costuma começar pela alma, renovando fé, esperança e identidade. Segundo, ele atua em situações externas. Portas que pareciam seladas começam a ranger. Relacionamentos rompidos encontram espaço para serem reconstituídos. Oportunidades perdidas retornam de forma inesperada. Terceiro, o propósito final dessa intervenção é produzir testemunho. A restauração que glorifica o nome de Deus, que faz você e a comunidade ao redor reconhecerem que algo maior esteve em ação. Pense no favor divino como uma graça imerecida. Algo que você não conquistou por mérito absoluto, mas que não age isoladamente. Graça e responsabilidade andam juntas. Jó é exemplo eloquente. Ele sofreu profundamente, mas em seu sofrimento houve perseverança, integridade e um encontro com Deus que lhe transformou o entendimento. Quando o Senhor restitui, ele frequentemente o faz em resposta a corações que foram moldados na provação, não como recompensa por perfeição, mas como fruto de uma relação que resistiu e aprendeu. O favor de Deus não é uma máquina de desejos. É a intervenção de um Pai que conhece nossos limites, responde às nossas súplicas e espera que caminhemos com Ele em fé e obediência. Para que você não fique na expectativa vaga, vamos nomear 5 sinais palpáveis de que a bênção de Deus está virando o jogo em sua vida. Eles aparecem juntos ou em sequência, mas cada um é um lampejo da ação divina. 1. Uma mudança profunda dentro de você, uma esperança que volta, uma fé que se reacende onde antes havia desânimo. 2. Portas e caminhos que estavam travados, começando a destravar de forma improvável. Processos que andam, conversas que voltam à mesa. 3. Restauração de áreas que pareciam perdidas ou secas, relacionamentos, oportunidades e até memórias que perdem o peso. 4. Conexões, oportunidades e recursos aparecendo na hora certa. Pessoas e meios que chegam como resposta aos seus clamores. 5. Uma alegria e paz novas, desproporcionais ao que você vê.
a alma celebrando antecipadamente a colheita. Imagine um jardineiro que trabalha um terreno árido por anos. Ele não chega e transforma tudo de uma vez. Primeiro ele prepara a terra. Tira as pedras, aduba, rega discretamente. A primeira chuva pode ser apenas um sinal, uma umidade que ninguém percebe, mas que permite à semente romper a casca. Do mesmo modo, Deus muitas vezes começa com uma mudança silenciosa, um desejo de orar de novo, um consolo inesperado, um texto bíblico que pega no coração, e dessa umidade interior germinam os sinais visíveis. Assim como o jardineiro confia no tempo certo da chuva, precisamos confiar que a intervenção divina tem ritmo e propósito. Se você tem vivido longos períodos de espera, saiba que essa espera não é necessariamente sinal de abandono. Às vezes, o processo é justamente o que prepara seu coração e sua história para o milagre que está por vir. Talvez, enquanto você ouve essa palavra, reconheça alguma dessas pequenas movimentações. Uma coragem que voltou, uma porta que se abriu, mesmo que só um pouquinho, uma lembrança que perdeu sua agudeza de dor. Não descarte nada. Deus é habilidoso em trabalhar por trás das cortinas, estrategista amoroso que move peças que você nem sabia que existiam. Prepare-se emocionalmente, não como quem finge otimismo, mas como quem se dispõe a ver com novos olhos. Permita-se aceitar que o Senhor pode já estar virando o jogo em áreas que você declarou sem volta. Mantenha a humildade de Jó e a esperança dos salmistas. Permita que a graça transforme tanto seu interior quanto seu cenário. E antes de seguirmos para o primeiro sinal prático, lembre-se, o mover mais profundo de Deus costuma começar de dentro para fora. Por isso, o primeiro sinal que vamos estudar é invisível aos olhos humanos, mas poderoso ao coração. Há momentos em que a mudança começa silenciosa, quase por debaixo da pele, uma sensação suave, como uma brisa que volta a tocar uma árvore seca. Antes de qualquer resposta visível, antes de qualquer documento andar ou de uma porta se abrir, Deus age primeiro no interior. Esse é o primeiro sinal de que Ele está virando o jogo em sua história. Algo se acende dentro de você antes de se mover fora. Você percebe isso por pequenos indícios que, sozinhos, poderiam parecer frágeis, mas que juntos formam um novo ritmo na sua alma. Acorda uma esperança que você já não lembrava sentir, uma coragem para orar de novo, para tentar mais uma vez, para acreditar num recomeço. As palavras das Escrituras começam a não ser apenas leituras, mas remédios que grudam no peito. Salmos, promessas de restauração, histórias de quem passou pelo deserto e encontrou água. Não é só um pensamento positivo. É um realinhamento do espírito, uma mudança de temperatura interna que diz: algo maior está acontecendo. Imagine um vaso rachado colocado ao sol. Por fora, nada parece diferente. Do lado de fora, a rachadura continua. Mas por dentro, a planta que nele crescia começa a expandir raízes novas, buscando água onde antes havia apenas pó. Assim, é o trabalho de Deus na alma. A cura nem sempre vem de uma só vez. Muitas vezes se dá em camadas. Primeiro ele remenda o seu olhar sobre si mesmo, depois transforma sua relação com Deus, e então, pouco a pouco, reconfigura seu modo de agir no mundo. A restauração interior é a plataforma onde a mudança externa será edificada. O exemplo de Jó é um mapa desse processo. Antes de receber o dobro de tudo, antes das restituições visíveis, houve um longo encontro com Deus. Jó não ganhou respostas prontas. Ele foi tocado em seu entendimento, humilhado e, ao mesmo tempo, levantado em nova fé. A mudança interna, a rendição, a perda do orgulho que questionava a soberania divina, a percepção de que suas aflições estavam dentro do propósito do Senhor, preparou o terreno para a virada externa. A restauração material foi consequência de uma reviravolta espiritual. Quando o coração se transforma, o cenário começa a obedecer à nova configuração interna. Há também uma lógica espiritual por trás disso. Deus muitas vezes prefere levantar a pessoa antes de levantar as circunstâncias. Por quê? Porque uma bênção recebida sem maturidade corrói, um favor sem caráter se perde. Quando Ele investe em você primeiro, reacendendo fé, afinando esperança,
remodelando visão, está cuidando para que o que venha depois seja sustentado. Pense num agricultor que escolhe preparar o solo antes de semear. Se ele semeasse em terra árida, a colheita seria fraca. Mas se revolver, adubar, regar, preparar, então a semente encontra ambiente favorável para florescer. Deus prepara a sua alma como solo fértil para a bênção que Ele quer plantar. Como reconhecer esse sinal? Observe suas reações internas. Você tem um desejo de orar mais, de ler a Bíblia com fome nova? Começa a crer em coisas que antes pareciam impossível? A lembrança de momentos dolorosos perde parte do peso, pois a perspectiva sobre esses eventos muda. Não são mais amarras que definem sua identidade, mas histórias que Deus pode redimir. Pequenas decisões também denunciam essa mudança. Você aceita conselhos com mais humildade, se relaciona com mais paciência, investe tempo em aquilo que edifica. Essas atitudes, embora silenciosas, são frutos de um mover que não se vê, mas se percebe. Um sinal especialmente marcante é quando promessas bíblicas deixam de ser meras palavras e passam a ser territórios de fé. Versículos sobre restauração deixam de ser texto lido por obrigação e tornam-se convicção que acalma seu coração nas madrugadas de dúvida. Você passa a declarar essas promessas com mais convicção, ora com outra liberdade. E aí, mesmo que por fora nada tenha mudado, a sua vida já tem outra tonalidade. A paz que brota não é ausência de problemas, mas a certeza de que há um autor maior escrevendo a história. Não minimize esse processo. Muitos esperam sinais grandiosos e perdem a beleza do trabalho discreto do Espírito. A mudança de dentro é como a raiz de uma árvore que se fortalece no subsolo antes de erguer tronco robusto. Se você percebe essa nova esperança, se há um desejo de tentar e crer de novo onde antes havia desistência, segure-se nessa evidência. É a mão de Deus te tirando de um cativeiro emocional, afinando a sua visão e te alinhando com o que Ele quer fazer. Não é apenas consolo, é alinhamento estratégico do céu. Permita-se alimentar essa vida interna. Cultive orações autênticas, converse com Deus com sinceridade, deixe que Ele revele o que precisa ser tratado em seu coração. Procure comunidade que te sustente, leia as Escrituras que edificam e conte suas pequenas vitórias. A presença dessa esperança renovada não garante que tudo será instantâneo, mas garante que você está no caminho certo, porque Deus, muitas vezes, trabalha primeiro na alma para, em seguida, transformar os cenários exteriores. Quando o coração começa a se levantar antes do cenário, é um indício poderoso de que o céu já começou a mexer no placar. Guarde essa verdade. A bênção de Deus frequentemente nasce de dentro para fora. E se você está sentindo essa chama acender em você, não a ignore. Regue-a em oração, fé e obediência. Depois de acender algo em você, Deus começa a mexer em algo fora. Portas que estavam completamente travadas começam a dar sinais de abertura. Quando Deus começa a virar o jogo na sua vida, muitas vezes Ele não derruba muralhas de uma vez só. Ele abre uma fresta. E essa fresta, por menor que seja, é a primeira boa notícia que chega depois de muito silêncio. A imagem é essa. Por anos, você bateu numa porta que parecia sem chave. Um dia sente um rangido, vê uma trinca de luz no batente e percebe que algo que parecia impenetrável agora tem um caminho, ainda que estreito. Esse é o sinal número 2. Portas travadas começando a dar sinais de abertura. Favor divino frequentemente se manifesta assim, em deslocamentos sutis que, aos poucos, transformam uma parede em passagem. Pense em processos que pareciam congelados, um documento que fica parado semanas no cartório e, de repente, avança. Um recurso que estava em análise e recebe um parecer. Uma conversa que parecia impossível de acontecer e, por obra de providência, é agendada. Não é sempre um clarão de mudança total. Muitas vezes é o primeiro clique da fechadura, a primeira entrevista marcada, aquele contato que responde depois de meses de silêncio. É o porta mínima que abre como primeiro passo para um recomeço. Esses sinais são concretos. Você começa a perceber que ligações longamente adiadas voltam a tocar. E-mails que não tinham resposta retornam com uma proposta. Aquele processo judicial mostra movimento.
A matrícula que parecia encerrada para você agora recebe sinal verde. Em termos profissionais, pode ser a convocação para uma entrevista que você julgou impossível. Em relacionamentos, um convite inesperado para conversar. Em saúde, uma consulta que apareceu num atestado de tempo. Em tudo isso, a mudança é pequena, mas decisiva. O quadro já não está completamente bloqueado. Onde havia um não tem jeito, passa a haver uma possibilidade real de recomeço. A Bíblia registra esse tipo de movimento. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, o retorno do exílio não foi um instante de mágica que cancelou anos de dor. Foi um processo em que rotas se abriram, caravanas se organizaram, exilados receberam permissão para voltar. Os relatos mostram passos de reconstrução, degrau por degrau, até que a alegria e a restauração se consolidassem. Esse padrão bíblico nos ensina que o favor de Deus pode começar como um deslocamento em algo que parecia estagnado, e que esses deslocamentos são suficientes para iniciar uma trajetória nova. Espiritualmente, o que acontece quando uma porta começa a se mexer é que Deus está reorganizando o ambiente ao seu favor. Ele não apenas abre por acaso, ele direciona pessoas, condições e até burocracias de modo que o movimento ocorra. É como se o Senhor começasse a destravar as fechaduras invisíveis que limitaram sua história. Às vezes, isso implica que pessoas certas se tornam agentes de mudança. Um ex-colega que lembra de você, um oficial que resolve agilizar um processo, um líder que decide dar uma chance. Em outros momentos, são circunstâncias que se alinham. Uma vaga que surge, um prêmio que anuncia novas possibilidades, um recurso que aparece onde antes não havia saída. Não menos importante é a atitude necessária da sua parte diante dessas pequenas aberturas. Quando a porta se entreabre, você precisa estar pronto para entrar, preparar-se, responder com sabedoria, agir com fé e não com pressa. Pequenos sinais pedem respostas práticas: confirmar uma entrevista, comparecer a uma reunião, aceitar um convite de reconciliação. Não fique paralisado esperando o cenário perfeito. Caminhe pela fresta que Deus está abrindo. Ao mesmo tempo, mantenha prudência e discernimento. Portas que se abrem precisam ser avaliadas pelo caráter e pelo propósito. Deus abre caminhos, mas Ele também nos dá juízo para saber qual porta vale atravessar. Há testemunhos comuns e simples que ilustram bem esse mover. Pense na mãe que esperava há anos por um atendimento especializado e, de repente, recebe uma ligação com uma vaga cancelada e disponibilizada para ela. No empreendedor cujo financiamento foi recusado repetidas vezes e, numa reviravolta, uma pessoa influente conhece sua história e recomenda o projeto. Na pessoa cujo relacionamento parecia sem conserto e recebe um pedido de conversa que começa a desatar nós enterrados há muito tempo. Não são contos de sorte. São evidências de que o céu está trabalhando nos bastidores, abrindo trilhas onde havia muro. Uma analogia útil é a de um rio represado. Por muito tempo, a água acumulada pressão contra a barreira. Você olha e só vê o muro, mas acontecem fissuras. Primeiro um gotejar, depois um fio de água que encontra o caminho. A princípio é só sopro. Com o tempo, a corrente ganha força e o que parecia uma impossibilidade torna-se fluxo. Assim são as portas. O primeiro movimento é frágil, mas ele indica que a barreira cedeu. E quando você age com fé e sob a direção de Deus, esse fio se transforma em caminho de provisão e libertação. Por isso, não subestime o pequeno. Celebre cada sinal de destravamento. Registre as respostas, escreva num diário de fé. Compartilhe testemunhos com quem caminhará com você. A gratidão pelo primeiro passo abre espaço para mais passos. E, ao mesmo tempo, permaneça em oração. Peça entendimento para identificar quais portas são do Senhor e força para atravessá-las com integridade. Se você tem sentido algum desses movimentos, um processo ganhando vida, uma conversa marcada, uma pequena oportunidade surgindo, receba isso como sinal de favor. Não é necessariamente a conclusão do milagre, mas é a prova de que o milagre começou a ser desenhado. Cuide do que Deus te dá. Responda, prepare, confie. Porque muitas vezes o que parecia definitivo começa a se desmontar justamente
para que o plano de Deus possa se realizar. À medida que portas se mexem, outro sinal aparece. Áreas que pareciam mortas começam a dar sinais de restauração. Há momentos em que a vida nos convence de que certas áreas estão definitivamente perdidas. Um casamento que parecia irreparável, um sonho profissional que se desfez, a saúde emocional reduzida a cicatrizes que lembram dia a dia o que foi roubado. O terceiro sinal de que a bênção de Deus está virando o jogo é justamente o surgimento de restaurações, onde você já havia enterrado a esperança. Não se trata de conserto mecânico ou de um retorno exato ao passado. Trata-se do toque de Deus que traz nova vida, nova qualidade, novo sentido onde havia escuridão e cinza. Imagine um jardim que passou por uma geada severa. Muitas plantas parecem mortas, o solo seco, os galhos quebrados. Porém, com o tempo certo, uma mão cuidadosa volta à terra. Aduba, poda, rega e, inesperadamente, alguns brotos se reerguem. Não é a mesma paisagem de antes. É algo transformado, mais forte, mais resistente. Assim é a restauração divina. Onde você via somente perda, Deus planta uma possibilidade. Onde havia vergonha e dor, Ele traz reconciliação e dignidade. E, frequentemente, o que volta não é uma simples réplica, mas algo ampliado, como aconteceu com Jó, cuja restituição se manifestou em abundância, em dobro do que havia perdido. Essa é a ação do favor de Deus. Não apenas repor, mas exceder. Os sinais práticos da restauração são variados e muitas vezes sutis. Relacionamentos que você julgava encerrados começam a se reabrir. Uma mensagem inesperada, um pedido sincero de perdão, um encontro que desfaz mal-entendidos. Não é sempre que tudo volta exatamente como era. Às vezes, a reconciliação vem mais madura, com limites saudáveis e um amor mais profundo. Além das relações, há restaurações internas. Memórias que antes disparavam uma dor aguda passam a ser lembradas com menos peso. Você percebe que a ansiedade que acompanhava aqueles episódios já não manda em suas noites. A autoestima, antes fragmentada por sucessivas rejeições, ganha pedaços novos, olhares mais suaves sobre si mesmo, reconhecimento das próprias conquistas, aceitação de limitações sem autoacusação. Outro aspecto visível é a reaparição de oportunidades que você considerava perdidas para sempre. Uma vaga de emprego que parecia ter ido embora retorna de forma diferente. Talvez com melhores condições, talvez em um ramo novo que você não conhecia. Um projeto interrompido encontra um patrocinador improvável, ou recursos financeiros, até então fechados, começam a se abrir em janelas inesperadas. Muitas vezes, o que Deus restitui não é exatamente o que existia antes, mas algo que se encaixa mais com o seu novo tempo. Uma provisão melhor alinhada com o propósito que Ele tem para você. Espiritualmente, quando Deus restaura, Ele não simplesmente cola as coisas quebradas. Ele entra com um processo de ressignificação. As feridas ganham sentido como testemunho. As perdas tornam-se matéria-prima para a compaixão. O passado dolorido transforma-se em base para ministério e serviço. Pense em uma cerâmica quebrada que, ao ser restaurada, é unida de maneira que se torne mais valiosa por carregar histórias em suas emendas. Assim é a restauração divina, a cura, a recomposição, e há uma nova beleza que se revela justamente porque a tomada de Deus sobre sua vida foi inteira, não superficial. Não raramente, a restauração chega de maneira sobrenatural. Um telefone que toca no momento certo. Um convite que muda o cenário. Uma porta que se abre para reconciliações meses depois de você ter desistido. Outras vezes, ela vem por meios humanos sensíveis ao mover de Deus. Um terapeuta que fala uma palavra que desencadeia cura, um amigo que intercede e abre caminhos, uma atitude sua de humildade que provoca transformação no outro lado. Reconhecer a mão de Deus nesses detalhes exige olhos do coração. Celebrar o avanço mesmo quando ele é discreto. Enxergar a providência no mínimo sinal de progresso. Se você está vivendo essa experiência ou começando a perceber pequenos sinais, algumas atitudes práticas podem colaborar com o processo. Primeiro, receba com gratidão. A gratidão abre portas para que a restauração cresça.
É como aceitar os brotos verdes no jardim e cuidar para que floresçam. Segundo, seja responsável na nova fase. Se uma relação foi restaurada, permita que haja diálogo, limites e compromisso para que a mesma dinâmica de destruição não se repita. Terceiro, testemunhe com humildade. Contar o que Deus fez não é orgulho, é instrumento para encorajar outros que ainda vivem na sombra do desespero. Finalmente, seja bom mordomo do que Deus restitui. Recursos, tempo e relacionamentos restaurados pedem sabedoria e uso intencional para a honra dele. É importante também lembrar que a restauração nem sempre é imediata ou total no primeiro instante. Às vezes, Deus começa com um rodapé de reconstituição, um primeiro gesto, uma breve melhora, um sinal de vida, e então vai completando o resto no tempo dele. Não force a pressa. Acolha o progresso. Não permita que o medo de nova decepção impeça que você se abra para o que está vindo. E não interprete recaídas como derrota final. Muitas plantações rejuvenescem depois de vários ciclos. Por fim, aceite a verdade consoladora. Quando Deus começa a restaurar, Ele está atuando por favor, por misericórdia, por propósito. Não se trata apenas de recuperar o que era seu. Trata-se de preparar você para servir com aquilo que foi restituído, para ser testemunha viva de que o Senhor vira cativeiro e dá nova sorte. Quando áreas que você enterrara começam a florescer, não minimize o milagre. Celebre, entregue e use essa nova vida para abençoar outros. E conforme Deus restaura uma parte de sua história, você verá que isso não acontece isoladamente. É o prelúdio de um mover maior que envolverá conexões, provisões e uma paz que anuncia a colheita. E conforme Deus restaura, outro sinal torna-se evidente. Conexões, recursos e oportunidades certas começam a chegar na hora certa. Depois que algo começa a se mexer por dentro e portas que estavam travadas dão sinais de abrir, é comum que Deus comece a alinhar pessoas, ideias e recursos de forma quase sobrenatural. Esse é o quarto sinal. Conexões e provisões chegando na hora certa, não por acaso, mas por um favor que organiza encontros e abre caminhos. Imagine um maestro que, depois de afinar silenciosamente os instrumentos, inicia a partitura. Notas que pareciam desconexas agora se encaixam e formam uma melodia. Assim é o favor de Deus. Ele afina o seu coração, abre portas mínimas e então traz os parceiros e meios certos para que a sua história ganhe movimento. Descrevendo o sinal com mais detalhe, de repente, alguém lembra de você num momento decisivo. Surge uma indicação inesperada. Um contato antigo que parecia perdido reaparece com uma proposta. Uma oferta de trabalho acontece justamente quando as contas apertam. Uma ideia que você não sabia como executar encontra um parceiro com as habilidades que faltavam. Não é apenas sorte, é uma sincronicidade santa. Você pensa numa direção, ora, e logo aparece um e-mail, uma mensagem ou uma pessoa que carrega a peça que faltava no quebra-cabeça. Isso acontece de forma tão coerente com o que você vinha buscando que fica difícil chamar de coincidência. Há testemunhos reais que ilustram isso. Uma mulher que perdeu o emprego e meses depois foi recomendada para uma vaga por alguém que a conhecia apenas de um curso gratuito que ela ofereceu. Um pequeno empreendedor cuja conta estava no vermelho e justamente quando já não havia mais forças, recebeu a visita de um investidor que tinha ouvido falar do seu trabalho por meio de um amigo em comum. Uma família que orava por restauração de laços e recebeu, no momento certo, uma proposta de mudança para a cidade onde um parente distante morava. Parente esse que se tornou ponte para emprego e recomeço. Em todos esses casos, a mão de Deus organizou pessoas e recursos no tempo certo. Espiritualmente, esse movimento revela algo profundo. O favor divino não é apenas uma intervenção pontual, é uma logística do céu. Quando Deus decide virar o jogo, Ele mobiliza o ambiente ao seu redor. Pessoas se tornam canais de ajuda, muitas vezes sem saber que estão participando de um plano maior. Recursos que você jamais conseguiria gerar por si só são colocados diante dos seus pés. É como se um vento soprasse e trouxesse até você aquilo que estava fora do seu alcance.
A ação divina cria oportunidades que ecoam com o que você vinha buscando em oração e alinhamento com Deus. Importante, reconhecer esses sinais exige sensibilidade e discernimento. Nem todo contato inesperado é necessariamente do Senhor, há que se provar pelo fruto, pela paz que acompanha a decisão e pela coerência com os princípios bíblicos. Mas quando a sua intuição espiritual confirma, e quando portas abertas vêm acompanhadas de paz e confirmação, então é possível reconhecer o mover do favor. Observe também a coincidência de confirmações. Vários pequenos acenos, uma palavra de incentivo, uma indicação, um recurso financeiro chegando, convergem para um mesmo propósito. Isso costuma ser a assinatura do céu. Há também uma dimensão prática que não pode ser ignorada. Quando as pessoas certas começam a chegar, é preciso estar preparado para recebê-las. Agradeça, responda com responsabilidade, trate os recursos com integridade e use as conexões para edificar, não apenas para benefício próprio. O favor de Deus exige mordomia. Se alguém chega como resposta às suas orações, responda com fé ativa. Aceite a ajuda, faça o trabalho necessário, mostre gratidão e compromisso. Deus abre portas, mas espera que você caminhe pela porta com sabedoria e caráter. Analogias ajudam a entender. Pense em um GPS que recalcula a rota quando encontra tráfego. O app não cria as estradas, mas encontra o melhor caminho considerando o trânsito e as condições do momento. Deus age assim. Ele conhece o mapa completo, e quando vê que você está pronto, recalcula sua rota trazendo instrumentos, pessoas e recursos que vão ajudá-lo a chegar ao destino. Outra imagem é a de um agricultor que, constatando que a terra está pronta, chama os vizinhos, pega sementes que nunca teve e planta. O trabalho coletivo resulta em colheita. O favor de Deus frequentemente chega em forma de rede, uma soma de mãos, ideias e provisões alinhadas a um propósito maior. Uma palavra de encorajamento. Se você tem sido paciente no processo e já percebeu alguns dos sinais anteriores, mudança interna, portas que desengataram, restauração de áreas mortas, preste atenção às pessoas que começam a aparecer agora. Não descarte um contato por imaginar que não é suficientemente importante. Às vezes, o anjo enviado para abrir uma porta vem vestido de vizinho, de colega de trabalho, de alguém que passou por sua vida há anos e nem lembrava mais do seu nome. Receba com gratidão e avalie em oração. Peça confirmação ao Senhor e peça sabedoria para discernir como agir. Aplicações práticas para hoje. Registre essas conexões. Quem trouxe o contato, em que contexto surgiu, qual foi a confirmação interior. Isso ajuda a enxergar o padrão do mover de Deus. Responda prontamente. Devolva ligações, agradeça e seja claro sobre suas necessidades e limites. Cultive relacionamentos, não apenas transações. O favor que traz recursos hoje pode abrir portas simbólicas amanhã se for bem cuidado. E, finalmente, ore pedindo que o Senhor continue enviando o time certo, não apenas por benefício pessoal, mas para cumprir a missão que Ele tem para você e para abençoar outros através de você. Quando as pessoas certas e os recursos oportunos começam a convergir, é um sinal concreto de que o céu está trabalhando em sua favor. Não se deixem enganar pela pressa ou pelo desespero. Reconheça, agradeça e administre bem o que chega. O favor de Deus organiza, equipa e acompanha. Se você está vivendo esse momento, saiba, o jogo já está mudando e agora Ele está enviando o elenco certo para a sua peça. Um dos sinais mais doces e reveladores de que a mão de Deus está virando o jogo em sua vida é quando o clima interior muda. Aquela sensação pesada que vinha junto com cada pensamento vai se desfazendo e no lugar do aperto nasce uma leveza que você não consegue explicar apenas pelas circunstâncias. É como se, no silêncio do seu quarto ou no meio do trânsito, algo na sua alma começasse a respirar de novo. Você percebe que sorri por dentro, às vezes sem motivo aparente, como quem escuta uma notícia boa antes mesmo de vê-la acontecer. Imagine uma sala onde as janelas estiveram fechadas por anos. O ar habitual é de pó e abafamento. Um dia, alguém abre uma frestinha. Não vem um vento forte, nem tudo muda num segundo, mas a diferença é palpável.
O ar circula, há claridade e o cheiro de esperança invade o ambiente. Assim é a alegria e a paz que Deus derrama quando começa a mover-se a seu favor. Não é uma anestesia que tapa a dor. É uma presença que transforma a dor em propósito, que permite chorar com confiança e caminhar com passos mais leves. Na prática, esse sinal aparece de formas concretas. Você começa a agradecer por pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O café quente pela manhã, uma mensagem de um amigo, uma lembrança que já não corta como antes. A gratidão volta ao seu coração como um remédio sutil, e com ela vem a capacidade de ver além do imediato. A ansiedade que antes ditava cada escolha diminui. Em vez de viver na sombra do "e se der errado", sua fala interior passa a repetir: Deus está fazendo algo. Há um descanso novo, não fruto de negação, mas de confiança, como quando um marinheiro, depois de lutar horas contra a tempestade, sente o barco estabilizar ao encontrar um porto protegido. Salmos 126 traduz essa experiência com imagens que tocam profundamente. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. É exatamente essa boca que volta a rir por dentro, mesmo enquanto o processo de restauração ainda caminha. Esse riso não é alegria fútil, é um cântico nascendo na alma, um testemunho antecipado de que o Senhor já começou a trabalhar, mesmo quando os olhos humanos ainda não conseguem ver o cenário pronto. Permita-me dar exemplos que ajudam a identificar isso. Pense numa mãe que passou anos pedindo a Deus pela reconciliação de um filho e que, em vez de ver resultados imediatos, começa a sentir um alívio profundo nas noites de vigília. Um descanso que não apaga a saudade, mas muda a forma de viver essa espera. Ou alguém que perdeu o emprego e, em vez de se afogar em medo, experimenta uma serenidade que o leva a orar com clareza e a abrir portas novas com criatividade. Diz: obrigado a cada pequeno sinal de provisão, e essas pequenas portas começam a se abrir. Há também o jovem que, depois de tantos fracassos amorosos, percebe que o peso da rejeição vai diminuindo e que a sua identidade volta a ser segurada por Deus, não pelas opiniões alheias. Em todos esses casos, a paz e a alegria não são fruto de soluções imediatas, mas do mover do Espírito que prepara a colheita. Espiritualmente, essa nova atmosfera funciona como um testemunho interno do favor divino. O Espírito Santo, muitas vezes de forma quase imperceptível, sela na sua alma que um tempo de mudança chegou. É como sentir o cheiro da chuva no ar antes que as primeiras gotas caiam. Um pressentimento confirmado depois pelos sinais externos que já foram mencionados. Portas abrindo, conexões surgindo, restauração acontecendo. Essa paz não é fuga nem ilusão. É um eixo que sustenta a sua fé no meio da provação. Você continua ativo, faz escolhas sábias, ora com convicção, mas agora há menos desespero e mais expectação. Para que essa alegria e paz não sejam confundidas com auto-engano, preste atenção a alguns detalhes. A paz que vem de Deus costuma produzir frutos práticos, coragem para perdoar, disposição para recomeçar, serenidade nas decisões. Ela não fomenta a passividade, mas fortalece a ação humilde. A gratidão que nasce com essa paz tem um caráter real. Você reconhece provisões, aprende com as lições e é capaz de testemunhar para outros com sinceridade. Quando a alegria é genuína, ela transborda em louvor e ação. E isso faz o ambiente ao seu redor perceber que algo novo começa a acontecer. Há uma beleza nisso. Você não precisa esperar tudo perfeito para começar a celebrar. Celebrar com fé é declarar que, mesmo no processo, a vitória já está sendo desenhada. Quando a sua alma sorri antes da solução completa, você está reagindo à presença do Deus que já viu o fim desde o começo. É um convite para viver em gratidão antecipada, sabendo que a promessa divina costuma se manifestar em passos graduais e que esses passos já são, por si mesmos, motivo para louvor. Se hoje você nota um alívio no peito, um riso que surge de forma inesperada, uma oração que finalmente não soa mais como súplica desesperada, mas como conversa confiante, receba isso como um sinal precioso. Cuide dessa paz. Alimente-a com a palavra, com comunhão
com ações de fé. Não a trate como se fosse apenas um sentimento passageiro. Reconheça que pode ser o sopro inicial de uma grande colheita. Quando o peso começa a sair e a gratidão começa a entrar, é como se Deus visse você e dissesse: eu já estou virando o jogo. Pode começar a respirar de novo. Se em algum desses 5 sinais você se encontrou, mesmo que ainda pequeno, a conclusão deste vídeo é um convite para responder a esse favor com fé e compromisso. Se você ficou até aqui, quero antes de tudo reconhecer o seu coração. Permanecer até o fim é sinal de quem não busca apenas emoção passageira, mas quer entender, discernir e subir para um lugar onde a fé não depende apenas do que os olhos veem. Você não está aqui por acaso. Há um anseio por virada, por justiça restauradora, por um sopro novo de Deus que tire você do lugar de cativeiro e o coloque no território da colheita. Saiba, essa busca é preciosa aos olhos do Pai. E é por isso que eu quero recapitular com cuidado, cimentar em você um compromisso prático e lançar uma bênção que possa permanecer como declaração sobre a sua vida. Voltemos aos sinais que vimos, não como uma lista técnica, mas como sinais vivos, respirações de Deus no meio da sua história. Primeiro, a mudança interior. Talvez o mais íntimo de todos, aquela esperança que reaparece, uma fé que começa a aquecer de novo, ou simplesmente a vontade de tentar onde você já havia desistido. Pense nisso como a raiz se acordando no inverno. Antes que a árvore floresça, o movimento começa por baixo, na escuridão do solo. Quando você percebe esse novo desejo dentro de si, uma oração que voltou a brotar, uma paz que insiste em ficar, não minimize. É o céu preparando a terra para a colheita. Pratique manter essa chama. Escreva o que está mudando no seu coração. Compartilhe com alguém de confiança. Alimente-se da palavra que tem sido bálsamo. Segundo sinal, portas travadas começando a destravar. Frequentemente, a mão de Deus atua com uma delicadeza estratégica. Um documento que anda, uma conversa que de repente toma outro rumo, uma oportunidade mínima que se abre como alavanca. Essas pequenas movimentações são como rachaduras que permitem a luz entrar. Imagine uma fortaleza cujas portas começam a ranger após muito tempo. O som do rangido é o anúncio de que a força que parecia intransponível já não é absoluta. Preste atenção aos pequenos sim, que aparecem onde só havia não. Anote-os, responda com gratidão e diligência. Uma porta que se abre pede um passo de fé seu. Terceiro, restauração de áreas que você julgava perdidas. Aqui não estou falando de remendo superficial. Estou falando daquela obra de arte que Deus faz ao transformar cinzas em jardim. Relações que pareciam enterradas voltam a respirar. Lembranças que oprimiam começam a perder o peso. Oportunidades consideradas definitivamente perdidas ressurgem em forma até melhor do que antes. Lembre-se de Jó. A restauração foi além do retorno. Foi multiplicação. Quando você começar a perceber reconciliações, cura de feridas antigas ou portas que reaparecem com nova qualidade, reconheça a mão de Deus. Não se apresse em transformar isso em autojustificação. Cultive humildade e louvor. Quarto sinal: conexões e recursos chegando com precisão. O favor divino tem um jeito de organizar encontros e suprimentos que não cabem em explicação meramente natural. Pessoas que parecem cair do céu com a palavra certa, uma ideia que destrava uma situação, provisões que aparecem no momento exato. Pense nisso como um maestro afinando cada instrumento no tempo perfeito. Às vezes a bênção não é só um recurso financeiro, mas alguém que traz visão, alguém que abre uma porta ou oferece uma ponte que você não conseguia construir sozinho. Quando esses encontros começam a ocorrer de forma coerente com suas orações, aceite como sincronia espiritual e haja com sabedoria. Agradeça, registre, responda com prontidão. Quinto, uma alegria e paz que substituem o peso. Talvez o sinal mais visível para quem observa de fora seja o seu semblante. Menos angústia, mais sorriso genuíno, uma gratidão que brota mesmo antes do cenário completo. Esta alegria não é ilusão nem negação da dor. É presença do Espírito que declara por dentro que a colheita está a caminho.
É como sentir o cheiro da chuva antes que as nuvens façam sua presença completa. O aroma chega primeiro. Valorize essa mudança de clima interior. Ela não é apenas conforto, é confirmação. Cultive a gratidão nas pequenas coisas. Deixe o cântico nascer no seu peito, mesmo quando os processos ainda estão em andamento. Agora, eu quero fazer com você um convite prático e pessoal. Feche os olhos por um momento, respire e escolha uma área específica da sua vida que mais precisa dessa virada. Finanças, família, saúde, propósito ou mesmo a sua paz interior. Declare-a em voz alta, com simplicidade. Senhor, eu creio que o Senhor pode virar o jogo aqui. Se puder, escreva essa área num papel. Depois escreva uma palavra que descreva o que você deseja ver. Restauração, oportunidade, paz, reconciliação. Essa prática pequena cria um marco em sua fé. É um gesto de aliança entre o seu desejo e o cuidado de Deus. Se esta mensagem tocou você, deixe um sinal público dela. Escreva nos comentários: eu viverei debaixo do favor de Deus. Ao declarar isso, você não está fazendo apenas um símbolo, você está posicionando sua consciência. Declarações em fé, quando verdadeiras, nos ajudam a viver de acordo com aquilo que cremos. E se desejar, acrescente a cidade de onde você está. Há poder em saber que outras pessoas, até mesmo vizinhas em fé, estão orando por virada por lugares semelhantes. Também quero incentivá-lo a transformar essa descoberta em prática diária. Separe alguns minutos após este vídeo para ler Jó 42, 10, 12 e Salmos 126. Leia devagar. Deixe as palavras serem vistas como promessas concretas. Deus já virou o cativeiro de alguém. Deus já enchera bocas de riso. Depois de ler, escreva uma pequena oração, não precisa ser longa, dizendo a Deus que você crê e pedindo sensibilidade para reconhecer os sinais que Ele está semeando. Faça desse momento um hábito. Uma vez por semana, revisite sua lista, anote progressos e responda com gratidão. Não quero encerrar sem reconhecer as dificuldades reais. Há situações que parecem tardar e há pessoas que no meio do processo ficam cansadas. Se você está nessa estrada difícil, saiba que o cansaço não anula a promessa. A perseverança do justo tem propósito. Incentive-se com testemunhos. Procure uma comunidade de fé. Conte sua história a alguém que ora por você e permita-se ser ministrado. Às vezes, o favor passa, literalmente por mãos humanas, que Deus escolhe para conduzir provisão e conforto. Não recuse ajuda. Aceite a presença dos amigos e da igreja como parte do movimento de restauração. Antes de terminar, quero pronunciar uma bênção sobre a sua vida, como quem sela uma aliança de esperança. Que o Deus que mudou a sorte de Jó e que restaurou Sião, visite você com coragem para continuar, com fé para crer no invisível e com sensibilidade para perceber cada pequeno sinal da sua graça. Que Ele vire os cativeiros que aprisionam seus sonhos, que reconcilie o que foi quebrado, que abra portas que você nem imaginava que ainda se abririam, e que coloque ao seu redor pessoas que atuem como canais do seu favor. Que a alegria e a paz, mesmo no processo, sejam companheiras constantes sua, lembrando-o de que algo maior trabalha em silêncio e com sabedoria. Se este conteúdo foi útil, faça algo que ajuda muito a chegar a outras pessoas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que alimentem a sua fé. Curta este vídeo para mostrar que mais pessoas precisam ouvir isso e compartilhe com alguém que tem repetido: nada muda para mim. Talvez Deus queira usar você como meio de encerrar um cativeiro na vida dessa pessoa. Cada comentário seu aqui também é um testemunho público de fé. Leia outros relatos, conforte e seja confortado. Finalmente, deixo uma imagem para você carregar. Imagine-se daqui a 6 meses ou 1 ano. Olhe para trás e veja um caminho, talvez com marcas de luta, mas com frutos visíveis. Ouça o seu próprio relato dizer: naqueles dias eu ainda sentia deserto, mas Deus já havia começado a virar o jogo. Hoje só posso dizer: foi o favor dele. Que essa visão lhe dê coragem para continuar hoje, para responder aos sinais com gratidão e com ações práticas. O Senhor que não nos engana está trabalhando, e quando Ele age, o jogo muda. Muitas vezes primeiro por dentro,
depois por fora, até que a sua história seja um cântico de testemunho. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e o seu pensar. Amém.